Estou fazendo manutenções, estou fazendo troca de componentes. Eu posso utilizar qualquer pasta de solda? Qualquer pasta de solda vai resolver o meu problema? Ou existe alguma exceção, algum cuidado que eu devo tomar na hora de adquirir uma pasta de solda? Bom, vamos lá. Então, a primeira questão que a gente tem que trabalhar, pessoal, é a seguinte. Eu não quero ficar sem você, eu quero te ensinar cada vez mais eletrônica, então não esqueça de cravar o dedo no like, na inscrição no canal e ativa o sininho das notificações para o YouTube mandar os vídeos do Eletrônica Fácil para você aprender mais e ser um faixa preta no mundo fantástico da eletrônica. Posso contar com você? Rapidinho aí, clique, 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 prontinho, eletrizou, cargas positivas e agora vamos para cima. A pasta para soldar é o seu braço direito, perfeito, para que você possa tirar esse tipo de oxidação e fazer uma solda faixa preta. Então esse é o primeiro ponto, tá? Para a pasta para soldar fazer isso, ela tem que ter propriedade ácida. Não tem milagre. Tá bom, gente? Não tem milagre. Ah, é a magia do produtinho maravilhoso. Não, não é isso, tá? Não é magia, é tecnologia. Então, a pasta para soldar, ela é um produto que vai reagir com a oxidação que está na ilha de solda do determinado componente, e quando você aquece aquele ponto com o seu ferro de soldar, ou também com o ar quente, dependendo do tipo do trabalho que está fazendo, você vai aumentar o potencial de ativação desses reagentes químicos que vão fazer a limpeza dessa oxidação. Então, primeiro ponto. Para soldar placas, você tem inúmeros produtos, tais como fluxo líquido, fluxo pastoso, fluxo resinoso e a pasta para soldar. A pasta para soldar, gente, olha lá, o fluxo resinoso, tá bom? Ó, o David é o garoto propaganda aí da Implastec nesse momento, olha lá, tá bom? Esse é o álcool isopropílico, hein? Esse é o álcool isopropílico, ó, para limpar. Eu usado para limpar depois, tá bom? Agora foi. Aê, fluxo no clean. Beleza, então, os fluxos, gente, o que muda de um para o outro é o nível de ativação química que eles possuem para poder fazer a limpeza, então, das oxidações, tá? A pasta para soldar é o que tipicamente tem o maior nível de acidez para poder limpar a barra pesada da eletrônica, ou seja, os camaradinhas que estão ultra mega enferrujados e oxidados vão precisar da pasta para soldar para poder fazer essa limpeza. Então, você fazer uma soldagem de qualidade, que é aquela que a solda se espalha de forma show de bola, tem uma molhagem perfeita por toda a ilha e pelo terminal do componente, tipicamente fazendo o perfil de vulcão. Então, primeiro ponto, tá? Segundo ponto, você tem que tomar cuidado com as diversas pastas para soldar que existem no mercado, tá bom? Se você digitar no seu querido Google, né, pasta para soldar, tá bom? Pasta para soldar. A que eu recomendo é a Soldatec da Implastec, tá, pessoal? Que é testada e comprovada, aí, inclusive tem na loja eletronicafácil.com.br, tá bom? E a sua ativação para soldagem eletrônica é perfeita, tá bom? Por que eu tenho que falar? Por que eu falo para você tem que tomar cuidado? Sempre quando você for usar um produto, você tem que olhar no rótulo dele, tá bom, pessoal? Você tem que olhar na embalagem dele, tá? Porque se você não olha na embalagem, pode acontecer de vocês acabarem usando um produto que não é recomendado para a eletrônica. Então, por exemplo, ó, tá? Vamos supor que você comprou uma pasta para soldar porque você ouviu em algum lugar que é um produto bom para fazer soldagem, né? Pô, beleza, perfeito, tá bom? E aí, você não prestou atenção nessa informação aqui, ó. Aqui eu tenho uma pasta para soldar, tá, pessoal? Essa pasta aqui é da Cast, beleza? E aqui está escrito, ó, pasta para soldar, perfeito, tá bom? Só que aí, o fabricante do produto, ele mesmo mostra para você informações importantes, tais como modo de usar. Bom, vamos lá. Então, limpe a superfície a soldar com uma esponja de aço. Só aí já cria um alerta pra gente, pessoal. Fala para mim uma coisa, gente. Onde que você vai passar esponja de aço numa placa eletrônica com componente PTH ou SMD? Então, será que esse produto é para placa eletrônica? Então, já fica o primeiro alerta. Ninguém está falando que o produto é ruim,
Não é isso. Nós estamos falando se é ideal, a pergunta é se ele é ideal para placas e sistemas eletrônicos. Tá bom? Segundo, aplique com um pincel a pasta para soldar. Pô, até aí tudo bem, perfeito. Aqueça e solde as partes a unir com o maçarico. Jesus. Gente, fala a verdade para mim. Onde é que vocês vão usar maçarico em eletrônica? Tá bom? Tipicamente, pessoal, a galera usa esse tipo de pasta para quê? Para fazer a solda de tubulações de cobre. Então, por exemplo, tem lá a tubulação de cobre de um sistema de ar-condicionado. Então, o tubo de cobre, como ele pode ter oxidação, por isso que ele está falando passar a esponja de aço, para você deixar o cobre 100% limpo e ausente de oxidação, pelo menos ausente de oxidação em modo superficial de analisar, né? Não quimicamente falando, tá bom? E aí depois você aplica essa pasta e aí você vai soldar a tubulação de cobre com essa pasta, com a solda e maçarico. Perfeito? Não tem nada a ver com eletrônica, pelo amor de Deus, tá? E aí tá falando aqui, ó, remova os resíduos completamente após a soldagem para evitar corrosão futura. Então quer dizer que é um produto corrosivo, tá? Recomendações. Esse produto não é recomendado para uso em eletroeletrônica. Não é recomendado para uso em eletroeletrônica. Então, gente, não é para usar esse tipo de produto para você fazer aquela soldagem ou manutenção eletrônica faixa preta que a gente fala aqui para vocês, tá bom? Não é que o produto é ruim, é que esse produto não é recomendado para eletrônica. Perfeito? Então, o nível de acidez dele é brutal e muitas dessas pastas para soldar podem ser condutivas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você usa uma pasta como essa aí, para soldar um componente SMD, um circuito integrado SMD, pode ser que ele limpe a oxidação? Eu acredito que sim, porque o produto é exatamente para isso. Porém, devido à acidez dele ser gigante e ele acaba se tornando corrosivo se você deixar ele na placa, se você não limpar muito bem, fato número 1, ele vai corroer tua placa. Fato número 2, se ele for condutivo, porque algumas pastas contêm até chumbo, tá? Quando você energizar a sua placa, o resíduo do produto pode gerar curto. Gerando curto, pode gerar problema de funcionamento na sua placa eletrônica. Entendeu, gente? Tá? Então, você tem que usar a pasta para soldar, perfeito? Que seja recomendada para quê, David? Para utilização em eletrônica. Se você acessar o site da Implastec, tá bom? Você encontra o Soldatec, que é a pasta para soldar Implastec, na loja eletronicafácil.com.br, link tá aí na descrição, tá? A pasta, se você analisar aqui o descritivo, fala o seguinte, ó, que ela é utilizada na execução de solda estanho em eletrônica dele, olha lá, ó, agindo ativamente no processo de molhagem da solda, facilitando a distribuição na ilha de solda. Então, o produto é recomendado para eletrônica. Ele é recomendado para eletrônica. Entendeu, pessoal? Assim como o álcool isopropílico, ele é recomendado para a limpeza de placas eletrônicas. Perfeito? Então, toma muito cuidado com isso. Perfeito? Não saia usando qualquer produto para qualquer aplicação. Antes de comprar, veja se ele é recomendado para eletrônica. É recomendado para eletrônica? O fabricante garantiu para você? Pode comprar, tá tudo tranquilo, tá tudo certo. E toma cuidado com essas pastas, tá bom? Pois muitas delas são condutivas e tem um nível de reagente químico ultra mega intenso que pode corroer a sua placa e, se for condutiva, ao energizar pode gerar curtos-circuitos acidentais. Tá bom? Na dúvida, use o Soldatec da Implastec, que você encontra lá na loja eletronicafácil.com.br. É ou não é, David? A melhor loja de eletrônica do mundo. É a loja eletronicafácil.com.br. E aqui está o nosso querido
e amado Soldatec, pasta para soldar da Emplastec. Lembrando, pessoal, que uma pasta dessa aqui para você soldar vai durar a sua vida inteira, tá bom? Uma vez que você compra uma pasta dessa daqui, porque ela rende muito, né? Então você vai aplicar o mínimo possível lá na ilha de solda que está oxidada para poder fazer a limpeza, tá bom? Então uma pasta dessa vai durar infinitamente. Fechou? Acho que uma pergunta que acontece bastante também e é recorrente no mundo das manutenções, aqui na bancada, é a seguinte: professor, o equipamento chegou para mim com um resistor torrado. Eu não consigo identificar o código de cores. O que eu faço? Devolvo? Falo que não tem mais jeito? É PT? Ou tem algumas saídas aí que a gente pode estar utilizando? Muito obrigado, Edgar, pela pergunta. E é a dúvida de um, é a dúvida de muitos. Então, vamos para cima, tá? Gente, esse problema aí, eu vou falar para você, é chato demais. É horroroso. Horripilante. Quando você pega uma placa, né? E acontece isso. E o que acontece? O resistor, você tem a primeira identificação dele por código de cores. Então, primeiro ponto, né? O resistor PTH. Código de cores. Ou, se é um resistor de potência de filme metálico, no encapsulamento verde dele está marcado lá o valor ôhmico, a potência que está até a tolerância, tá? Se for um resistor de porcelana, encapsulamento branco, perfeito, está lá marcado também resistência, potência e tolerância. Inclusive, geralmente, a tolerância nesses resistores de potência vai ser representada pela letra K ou J, tá bom, gente? Tá? A letra K indica que a tolerância dos resistores de potência é de 10% para mais ou para menos, e a letra J representa aí a tolerância de mais ou menos 5%. Tá bom? Olha lá, ó, nosso querido amigo David mostrando aí um resistor show de bola, incrível e sensacional. Olha lá, tá vendo, gente? Tá marcado lá, ó, R050J. Tá bom? Então o J aqui é referente ao nosso querido 5% de tolerância, 5 watts, e ali o R050 ali. Não sei se é 0,50 ou 0,30, tá bom? Mas 0,50. 0,50, então tá aí a resistência ôhmica do nosso amado resistor, tá? No caso dos resistores SMD, gente, você tem um código que é marcado em cima do SMD, né? E aí esse código numérico vai determinar a resistência ôhmica dele e fim de papo. Legal. Se o resistor com código de cores ficar torrado, torrou o resistor. E aí, David, o que você recomenda para a galera aí para saber a resistência ôhmica desse cara aí? Bom, a primeira coisa que eu recorro, o primeiro ponto é ir em busca do esquema eletrônico, aquele resistor, o R15, R503, seja lá quem for, qual é o valor dele no esquema eletrônico. Esse é o primeiro ponto. Essa é a primeira coisa que eu faço. Buscar o esquema eletrônico. Então, ponto 1. Legal. Olha lá, um camarada torradinho. Legal. Então, beleza. Pegou um resistor torrado lá, vão em busca do esquema eletrônico. Então, você pode acessar diversos sites, tá, pessoal? Para fazer busca de esquema eletrônico, tá? Um deles é o eletronica.pt. Eletronica.pt é um site incrível para você fazer a busca de esquemas eletrônicos, diversos equipamentos aí inseridos no mundo fantástico da eletrônica, tá? E aí, por exemplo, vamos supor que o R210 aqui torrou. Opa, 27 ohms. Então, o que a gente vai fazer, David? Vai lá, troca por um resistor de 27, perfeito, até aí tudo bem. Aí um outro resistor torrou aqui, o R103, então 390 ohms. R133, 1 kΩ. Aí pegou um outro R aqui. Vamos lá, aqui, ó. R502, 100 ohms, e por aí vai. Então, quando tem o esquema eletrônico, gente, fica mais fácil você trocar o resistor, tá bom? Só que é muito difícil você achar esquema eletrônico das placas eletrônicas, tá bom? Por que é muito difícil, pessoal? Porque, na maioria das vezes, não é interesse da empresa que fabrica a placa disponibilizar o esquema. Por quê? Primeiro, muitas das vezes, se ela disponibiliza o esquema eletrônico, podem ter empresas concorrentes que podem tentar fazer o quê?
cópias daquela placa. Então, é o primeiro ponto. Então, tem a ver com cópia, pirataria, clonagem, tá bom? Então, é a primeira coisa. Segunda coisa, os esquemas geralmente ficam nas assistências técnicas. Porque as assistências técnicas autorizadas são aquelas empresas que vão ter acesso a esse material, para que essas, então, possam ser privilegiadas tendo esse material e possam fazer a manutenção da melhor forma possível. Tá bom? Então, é o segundo ponto. Legal? Porém, sempre pesquise. Então, pesquise esquema eletrônico, que é a primeira saída mais fácil. Porque muitas vezes alguma alma maravilhosa compartilhou o esquema eletrônico aí na internet, ajudando aí toda a família eletrônica, tá? Segundo, tá bom, pessoal? Vocês podem ir pelo gatilho da similaridade. O que é o gatilho da similaridade? É você ter a sua placa com o resistor queimado em mãos, e aí você consegue pesquisar fotos dessa placa na internet, tais que você, olhando fotos dessas placas e dando zoom, você consegue ver o código de cores. E vendo o código de cores, você consegue automaticamente interpretar aquele resistor que na sua placa está torrado, na foto tá bom, qual é o valor ohmico dele, tá show de bola. Ou até mesmo, se você costuma fazer inúmeras manutenções, por exemplo, placas de TV, placas de ar-condicionado, placas de módulos automotivos, placa de som, enfim. E você tem várias placas de sucata na sua casa, pode ser que venha uma placa de um equipamento para você e você tenha placas iguais na sua casa, e aí você olha na sua placa, vai ver lá a placa de sucata, o componente que queimou na sua atual, e aí você vê o código de cores dele, e aí você consegue saber o valor ohmico e até pode usar a sua placa de sucata, tirando aquele componente que está sem função nenhuma, que está bom ali na placa de sucata, e coloca na placa que o resistor torrou. Perfeito. E aí do lixo nós vamos ao luxo. Um fantástico mundo da eletrônica, tá? E aí, gente, então essas são algumas maneiras. A outra maneira de você saber o valor ohmico desse resistor, gente, é o seguinte, tá? Olha essa dica que eu vou te dar. Não é porque o resistor está torrado que a resistência dele foi 100% alterada. Porque o resistor, gente, o cara é forte, hein? Resistor é guerreiro. Deixa aqui no campo de comentários. Resistor é guerreiro, tá? Porque é mesmo. Eu já fiz inúmeros testes em bancada, inclusive vou fazer um teste desse aí para vocês, fazer uma videoaula, depois me comprometo a fazer, tá? Eu já carbonizei inúmeros resistores de, sei lá, 1K, 2, 300 ohms, 100 ohms. E aí, beleza. E aí a alta temperatura, o alto efeito Joule aplicado faz com que a carcaça do resistor fique torrada. Normal. Mas aí você vai e mede a resistência do resistor, a resistência está bem próxima ao nominal. Então, se você quer ter uma ideia do valor da resistência, medir o valor ohmico com um multímetro já é uma ótima saída. Já é uma ótima saída. Perfeito? Tá bom? Se você medir o valor do resistor e der OL, o que significa, David? Medir o valor do resistor e deu OL. O que significa? Está em aberto. Está open loop. Circuito aberto. Então, a temperatura nele foi tão grande que o filme metálico dele, ou o filme de carbono, acabou o quê? Quebrando. Então, quebrou o filme de alumínio que reveste, o filme metálico, o filme de carbono que reveste o resistor acabou quebrando, partindo, né? Pela alta temperatura, você perdeu a condutividade do terminal 1 para com o terminal 2. Perfeito? Mas aí, o que acontece? Você pode fazer a medição de cada parte do elemento resistivo, né, David? Pois é, essa é uma saída... Gente, né, esse é o hacker do resistor, hein? Cirurgia. É a cirurgia eletrônica. Então, inclusive eu estava batendo um papo com o David antes da live aqui, ele falou que acaba fazendo bastante isso, né, David? Sim, quando você já não encontra mais saída, não encontrou o esquema eletrônico, né? já começa a sair uma lágrima. Não encontrou o esquema eletrônico, já sai uma lágrima. Aí você procura a foto para comprar na internet daquela placa para tentar encontrar o código de cores. Não encontrou. Já sai outra lágrima. Já começa a meio querer chorar. Você fala, ferrou. E aí entra essa saída que é buscar pela resistência aproximada do resistor, exatamente no ponto onde ele partiu, justamente o que você falou, né? Ele vai romper num ponto. Você tem o filamento resistivo, ele vai se romper num ponto ali no resistor. Então, se você medir, raspar com um estiletezinho, tirar até aparecer o filme resistivo, pegar de um terminal
para o ponto onde ele se rompeu, medir a resistência. Deu 500 ohms. Aí você vai do outro lado, vai lá do ponto que rompeu até o outro terminal. Aí deu 500 ohms. Você fala, putz, é um resistor, vou somar as duas, porque ela era inteira, ela se rompeu. Então 500 mais 500, a gente tem ali 1K. Você chega num valor. Olha lá, que show de bola ali, o filamento resistivo. Perfeito. E aí você vai chegar no valor de 1K. Rompeu aqui, mede de onde quebrou. Para a esquerda, mede de onde quebrou. Para a direita, automaticamente, você somando o valor das duas resistências ômicas, você vai ter uma ideia do valor do resistor. Por que ideia, gente? Tá bom? Porque se tiver bem carbonizado, isso pode influenciar no valor da resistência, tá bom? Então, assim, isso daí, se quebrou o filamento, o filme metálico aqui, mediu de um lado, raspou bem ali, para aparecer a parte condutiva, né? Mediu de onde quebrou para um lado, mediu para o outro, somou duas, deu 1K, 1K e 500. Então, você tem uma ideia que é esse valor, e a gente ativa o modo salve-se quem puder, né? Que é a última saída, entendeu? Aí você pega, beleza, e coloca um valor aproximado para você poder, então, fazer a substituição desse componente, tá? Uma outra coisa importante, que é importante a gente ressaltar, é o seguinte. Nas placas eletrônicas, gente, existem blocos. Toda placa eletrônica, eu sempre falo isso para a galera, né? Toda placa eletrônica pode ser dividida em blocos. Então, bloco de alimentação, bloco de inteligência digital, leitura de entradas, interface eletrônica, controle de saída, né? E aí, muitas das vezes, você vai enxergar, por exemplo, vamos supor que você tem um bloco lá na sua placa eletrônica que tem 4 MOSFETs. Tem 4 MOSFETs. E aí, cada MOSFET, no terminal source, tem um resistor, que é o resistor shunt, que a corrente que está passando por ele ali vai gerar uma tensão no resistor shunt, e ficando essa tensão, você consegue medir qual é a corrente que está passando naquela malha ali. Se você tem 4 blocos iguais e um resistor ali que está no source do MOSFET queimou, torrou, você fala, pô, mas eu tenho 4 blocos iguais. E aí, o valor dos resistores está se repetindo. Então, se está se repetindo ali, quer dizer que aquele resistor que está naquele local que torrou, a chance dele ter aquele valor dos outros resistores dos blocos parecidos é muito grande. Então, é mais um gatilho da similaridade que vocês podem usar para poder fazer a substituição desse resistor. Né, David? E aí, ainda tem a última solução, que é você usar o board view. Né, muitas placas eletrônicas têm um board view, placas de notebook, né, placas de computador, placas-mãe. E aí, com o board view inserido lá no software de análise da placa, você vai lá, pesquisa lá qual é o resistor, o R303. Então, você vai lá no board view, R303, ele vai puxar, opa, é o resistor tal, PTH ou SMD de 3K3. Então, pô, beleza, aí você vai lá e vai conseguir fazer substituição do seu resistor, não é, David? Isso aí salva a nossa vida. Antes da gente deixar as lágrimas escorrer, a gente tem que ir em busca dessas soluções aí e tentar solucionar esse camaradinha torrado. E a última dica que eu dou, gente, para quando vocês passarem por isso aí, só que daí é aí que a gente diferencia quem conhece eletrônica e quem é curioso. Tá bom, gente? Aí que tá. Se você tem conhecimento em eletrônica, você pode olhar o resistor que está na placa que está torrado e você pode setorizar esse cara com a engenharia reversa, como o nosso querido Dr. Robson Vidal falou aqui. Você pode tirar ali um trechinho do circuito eletrônico da placa eletrônica onde ele está inserido. Com isso, você pode ter uma ideia do valor do resistor. Então, se é um resistor de pull-down, então, um resistor de pull-down, então você pode usar 1K, pode usar 10K. Um resistor shunt, que está ali para numa malha de medição de corrente. Então eu posso usar um resistor de 0.1, 0.2, perfeito? É um resistor que está ali, é um resistor shunt, mas do ladinho dele tem um CI chaveador de fonte chaveada. Então o que você pode fazer? Ver o código do CI oscilador da fonte chaveada, vai no Google, baixa o datasheet dele, e muitos datasheets já trazem um circuito
circuito eletrônico exemplo de utilização daquele CI. E aí, muitas das vezes, ele vai mostrar ele chaveando um MOSFET e um resistor shunt lá no source do MOSFET, perfeito, e um valor recomendado. Então, você pode trabalhar com aquele valor. Então, só que aí isso, quanto mais difícil fica, mais faixa preta você tem que intensificar. Mas, né? E quanto mais pratica, mais fera fica. Igual a Maricelma e o Ailton falaram pra gente, né? Então, pessoal, essas são as sacadas para que vocês possam tentar desbravar o valor do resistor. Quando ele está torrado, quando ele está quebrado. Isso vale tanto para o PTH quanto para o SMD. Fechou? Sabendo disso, gente, não esquece de dar o seu like, se inscrever aqui no nosso querido e amado canal Eletrônica Fácil. E é claro, né, gente? Não esquece de conhecer a nossa loja eletronicafácil.com.br. Perfeito, a nossa loja maravilhosa, que você pode achar lá álcool isopropílico, pasta para soldar, fluxo pastoso, alicates, Arduino, kits didáticos de aprendizado, esponjinha metálica, escova de limpeza, antistática, protoboard, camiseta do Eletrônica Fácil, multímetro e muito mais. Fechou? Loja eletronicafácil.com.br, o link está aqui na descrição do vídeo. Gente, isso aqui é polêmico. É polêmico demais. Essa pergunta é polêmica, tá? Mas vamos lá. Ó, eu vou falar a minha opinião sobre lavar placa eletrônica com sabão e detergente. Legal? Professor Rodolfo, professor, posso lavar placa eletrônica com sabão e detergente? A minha resposta inicial seria não. Tá bom? Ó, a minha resposta inicial, tá bom? Mas me dê o direito de justificar, por favor. É não. Por quê? Porque vamos lá. Gente, quando você tem uma placa eletrônica dupla face, tá? O que acontece? Para você ligar o layer de baixo no layer de cima, você tem furos metalizados. Tá bom? Furos metalizados. Furo metalizado, ele vai interligar eletronicamente a parte de baixo com a parte de cima. Feito isso, o que acontece? Se você lava com água e sabão, gente, água é uma coisa que, onde ela está presente, ela vai achar microespaços, nanoespaços para fazer penetração. E o que isso quer dizer? Que a água interagindo com os furos metalizados da placa, automaticamente isso pode provocar oxidação. Promovendo oxidação, a tua placa vai ter problema de funcionamento no decorrer do tempo. Tá bom? E isso a gente está falando do quê? Está falando de uma placa dupla face, só tem layer de baixo e layer de cima. Então a água vai penetrar nos furinhos da belezinha e vai promover oxidação. Tá bom? Ah, professor, mas eu sequei a placa com um paninho. Tá, mas quem garante que secou 100%? Então, primeiro ponto, tá? Segundo ponto, segundo risco, placas multilayer. Então, tem placa eletrônica, placa mãe de computador, placa de notebook, entre outras placas, que você tem até 16 camadas, gente. 16 camadas de trilhas que estão basicamente inseridas na placa, tanto no top quanto no bottom copper, parte de cima, parte de baixo e no meio. E aí, o que interliga a face de cima com a face de baixo, gente? Furos metalizados. Só que aí, tem tanto furo metalizado que interliga os layers da placa, que os furos metalizados que estão no meio, você não enxerga. Você não enxerga. Se você não enxerga e você lava com água e sabão, o que vai acontecer? Essa água e o sabão vão penetrar lá no meio da placa, lá no meio da placa. E aí, como é que você vai ter a certeza que você secou essa placa eletrônica 100%? Então, quando você ligar, por exemplo, se você tiver umidade que está tocando no layer de VCC e GND, isso pode provocar curto-circuito, pode gerar problema de funcionamento. Perfeito? Além do que essa umidade vai provocar um mau funcionamento da placa no decorrer do tempo. Então, eu recomendo imediatamente lavar a placa com água e sabão? A resposta é não. Mas existem casos que é necessário. E agora nós vamos falar dos casos que é necessário. Por exemplo, gente, nós temos um aluno do curso de Eletrônica Fácil, João Paulo,
E ele trabalha com manutenção eletrônica de placas de máquinas agrícolas. E as placas eletrônicas inseridas lá nas máquinas agrícolas, elas estão suscetíveis à penetração de barro e sujeiras que estão inseridas na roça, lá no campo, onde as máquinas vão trabalhar. Então, cada vez que ele vai fazer manutenção de uma placa eletrônica dessa, André, o que acontece? Ele não consegue nem medir nada com o multímetro. Porque a placa está puro barro, está pura sujeira. E aí, álcool isopropílico não limpa barro. Não tem jeito, gente. Você pode meter 1 litro de álcool lá. Não vai limpar. Então, o que você tem que fazer? Ele sempre limpa o quê? Com água e sabão. Vai limpar com água e sabão. Vai pegar a escova aí, vai escovar com muito carinho. Para daí, depois que ele tiver uma visibilidade do jeito que está a placa, quando ele conseguir enxergar a trilha, a ilha de solda e os componentes, é que ele vai começar a se preocupar com a eletrônica. Tá entendendo? Então, nesse caso, é água e sabão. Porém, já que você limpou com água e sabão, o que eu recomendo? Que você dê um banho na placa com álcool isopropílico. Por quê? Porque o álcool isopropílico é 90... Eu preciso confirmar se é 99,8, 99,9, tá bom? Mas o percentual de álcool isopropílico, percentual de álcool, 99,8, tá? 99,8, perfeito. Obrigado, David. Obrigado, meu querido. Então, o que acontece? Esse álcool isopropílico, se a placa for desse tamanho, o que você vai fazer? Você vai pegar uma bandeja, vai colocar a placa lá e vai encher de álcool isopropílico. Porque o álcool isopropílico, se misturando com a água e o sabão, com as partículas de água e sabão, automaticamente vai tornar o processo de evaporação e limpeza total desse fluido, para você testar a placa depois, muito mais fácil. Então, limpou com água e sabão, o que você faz? Vai ter que dar um banho, vai ter que imergir essa placa no álcool isopropílico. Porque daí, resquícios de água e sabão misturados com álcool isopropílico, automaticamente vão fazer o quê? Com que esse resíduo se evapore muito mais fácil, eliminando aqueles problemas da umidade penetrar no sulfuro metalizado, gerando corrosão e oxidação no decorrer do tempo. Perfeito? Outra hipótese interessante é usar cuba ultrassônica. Quando você tem a cuba ultrassônica, gente, a cuba ultrassônica é especial para fazer limpeza em placas eletrônicas. Então, a cuba ultrassônica funciona assim, ó. A cuba ultrassônica funciona assim. Ela vai ter lá um receptáculo que você vai colocar a placa lá dentro com álcool isopropílico. E ela vai vibrar, perfeito? Para que o álcool isopropílico interagindo com a placa nessa vibração possa deixar a placa 100% limpa e ausente de qualquer tipo de resíduo que o álcool vai acabar tirando. Perfeito? Então, limpou com água e sabão? Limpou. Tem umidade. Então, coloca álcool isopropílico, mergulha a placa na cuba ultrassônica, que nessa vibração ela vai tender a tirar esses resíduos posteriores e depois você vai deixar a placa para secar para depois trabalhar. Tá bom? E aí você pode deixar a placa secar na temperatura ambiente, porque o álcool vai evaporar. O álcool vai evaporar. Perfeito? Ou você pode, depois ainda de deixar na temperatura ambiente, pegar o nosso querido soprador de ar quente da estação de solda e ir passando na placa gradativamente, numa altura que... A intenção não é tirar o componente, não é dessoldar, mas sim aquecer a placa para você facilitar o quê? Toda a parte de evaporação dos resíduos dos produtos que você usou para fazer a limpeza dessa placa. Perfeito? Então, esse é o passo a passo se você tiver que limpar a placa com água e sabão. Tá bom? Só que limpar com água e sabão é somente em casos extremamente horripilantes. Casos horrorosos. Onde você tem tanta sujeira que limpar com álcool só não é o suficiente. Tá bom, André? Beleza? Então, siga esse passo a passo e aí sim, nesse caso, está autorizada a limpeza com água e sabão, tá bom? Água e detergente, tá bom? Mas sempre isso aí em último caso. Fechou? Mas fala aí para mim, você tinha essa dúvida também? Já aconteceu com você essa dúvida? Eu posso limpar com água e sabão? Não posso? Tal? E agora?
Se você tinha essa dúvida, deixa a hashtag aqui no campo de comentários. Eu tenho essa dúvida, eu tive essa dúvida, mas agora a gente respondeu de forma incrível. Show de bola, sensacional. Esperando o quê? Para baixar o nosso e-book. Baixa o nosso e-book lá no cursoseletronicafácil.com.br, porque além da gente apresentar para vocês sobre o curso de Eletrônica Fácil, nosso curso para quem quer aprender eletrônica partindo do zero rumo à faixa preta, você pode acessar. Já conhece o nosso trabalho aqui baixando do nosso e-book gratuitamente, beleza? Vai conhecer mais sobre os nossos cursos, sobre o certificado, sobre o depoimento do que os nossos alunos estão achando desse treinamento sensacional. E se você quer turbinar a sua bancada com equipamentos faixa preta, não esquece de acessar a loja eletronicafácil.com.br. Se você está precisando de fluxo para soldar, kits na área de soldagem eletrônica, kits para você aprender a montar placa eletrônica, Arduino, kit RFID, cabo USB, Arduino mesmo. Se você precisa de ferro de solda, estação de solda, jumper, protoboard, uniforme do Eletrônica Fácil, alicates, multímetro, tudo isso e muito mais você acha na nossa loja. Se você não achar o que você precisa, deixa nos comentários o que você quer também que tenha lá na loja, que a gente vai colocar, porque a gente precisa atender vocês de uma forma incrível, show de bola e sensacional.